Olá, pessoal! E agora nós vamos à parte 2, que trata-se da pedagogia da percussão. O que é isso? Nós vamos falar das possibilidades para a prática da percussão, né? Ou pelo menos mostrar aos alunos algumas possibilidades. A gente não tem um instrumento na escola adequado para usar para as aulas, então o que a gente pode fazer? Então aqui nós vamos mostrar alguns jogos e também alguns sites da internet, né? Às vezes a gente pode fazer uma aula invertida. Você pode mandar esse link, por exemplo, que eu coloquei aqui, que é essa página aqui, por exemplo, né? Dando um exemplo, qualquer uma desses jogos, e vocês mandam para os alunos explorarem, né, as partes da bateria, eles vão ouvir os sons daquelas partes da bateria, e depois, numa próxima aula, você iria discutir com eles os nomes dessas partes, né? Dando um exemplo. No caso desse que eu mostrei anteriormente, ele fala das partes da bateria, para o aluno conhecer o que é chimbal, né? Conhecer as partes. E nesse outro, ele mostra, tem o áudio, né? Claro que não é aquele áudio maravilhoso, como instrumento de verdade, né? É eletrônico, mas ajuda, né? A direcionar um pouco a sonoridade e conhecer o nome de alguns instrumentos musicais. Então, por exemplo, a gente tem o triângulo, né? Tem o agogô, eles colocam o xilofone, colocam o metalofone, as maracas. Então, assim, às vezes, né, mesmo sendo uma coisa simples, vocês podem passar de dever no WhatsApp ou no site específico aí do colégio, né, que vocês atuarem, como uma atividade de aula invertida. Eles vão ouvir esses instrumentos e numa próxima aula você pode estar falando sobre eles particularmente, sobre o som, as características, de onde surgiram, ou até mesmo uma atividade de pesquisa em dupla, na própria escola, se tiver computador disponível ou tablet, alguma coisa que eles possam pesquisar, tá? Tem outros também, como a bateria virtual, que dá para fazer um pouquinho também, de jogo, né? Tudo isso foi muito mais desenvolvido no período da pandemia, que não é o caso agora, mas não deixa de ser um material que, de repente, a gente possa utilizar, tá? Esse aqui foi o que eu coloquei, que tem as partes da bateria, né? Que o aluno vai, além de saber o nome, porque está tudo numerado, ele sabe também o som que cada parte da bateria pode conduzir, né? A questão sonora. Ah, mas é muito mais interessante levar o aluno para ver uma bateria de verdade. Claro que é. É por isso que a gente falou de uma aula invertida. Você passou o jogo, você passou a curiosidade para que eles possam manusear lá, brincar, e depois, numa aula posterior, você pode ir até uma sala de bateria, se a sua cidade tiver uma escola de música, um lugar que você possa estar passeando com eles, e aí, lá dentro, eles mesmos vão falar quais são as partes, né? Um percussionista, um baterista, né? Pode tocar um pouco para eles verem a diferença dos ritmos, de baião para o shot, para o rock, para o frevo, mostrar algumas batidas básicas da bateria, e os alunos vão estar, né, com esse pré-conhecimento aí já com relação à aula anterior, tá? Vou passar aqui para vocês, só para vocês já irem vendo aí, quem está aqui ao vivo. Quando a gente fala de pedagogia, pessoal, independente da faixa etária, a gente está falando de um acesso de curiosidade, né? Até que ponto que eu posso incentivar o aluno, até que ponto eu posso fazer a pessoa conhecer algumas coisas, né? E que possa ser útil para uma aula futura, mesmo que não é o caso, às vezes, é do violão, não é da área de percussão, né? Como é o nosso caso aqui, mas o que eu posso fazer para melhorar a qualidade das minhas aulas? O que eu posso fazer para aguçar essa aula invertida? Esse é o objetivo da atividade, tá? Esse aqui é o que estava aberto ali, que eu coloquei para vocês, tá? É claro que tem outros muito melhores no mercado, tá, gente? À medida que a gente vai pesquisando, vão surgindo jogos e outros materiais até muito mais interessantes que esses que eu postei, tá? A gente está falando aqui de possibilidades. A gente não precisa simplesmente ficar passando teoria ou mostrando no livro um instrumento, sendo que tem alguns jogos, mesmo que simples, que eles podem fazer. Uma outra opção seria uma espécie de jogo da memória percussiva. Como que eu faria isso? Eu poderia colocar o áudio, no caso aqui, né, é a castanhola, todo mundo já sabe, todo mundo aqui é músico. Eu colocaria o áudio.
E aí, com esse áudio, né, as cartas estão viradas sobre a mesa de forma que nenhum aluno consegue visualizar a imagem do instrumento. Então, devem ser montados grupos de até 5 componentes por vez, e um aluno do grupo é convidado a retirar uma carta. E quando ela for virada, ele coloca o áudio correspondente à figura e pergunta: qual é o nome do instrumento? E se o aluno não souber, pergunta outro, até que o nome correto seja dito. E antes de retirarem o par correspondente do instrumento, deve-se colocar o áudio novamente ou a imagem, né, caso utilize um data show. Então, aqui vocês podem fazer de várias formas, né? Pode colocar um trecho no YouTube, num telão. Você pode colocar só o áudio, como eu dei a sugestão aí, né? Pode estar variando. Passatempo da percussão. É um livro com jogos, né? Assim como a gente faz em outras disciplinas, às vezes. No mínimo 3 atividades de passatempo relacionando o tema de percussão, claro. E os instrumentos estudados. Então, deve ser feito a capa e algumas atividades. E elas podem conter charadas, jogo dos 7 erros, achar o caminho, cruzadinha. E aí vai depender muito do instrumento que você estiver trabalhando, ou se você está trabalhando por família, né? E não por um instrumento específico, ou alguns instrumentos percussivos que de repente você acha a nomenclatura mais difícil de memorizar, e aí você pode fazer esse passatempo. Tá? E também não deixem de trabalhar a percussão, por mais simples que seja, com o próprio álcool, né, fazendo como reco-reco, ralador, o coquinho, né, às vezes a gente não tem o coco para poder fazer um coquinho de verdade, pode usar a batida de copos de plástico para representar o coquinho, e assim vocês podem estar também trabalhando essa questão da adaptação. Esse aqui que eu vou colocar para vocês amanhã também, já vai estar disponível, é um livro em PDF que um aluno que foi do curso de música fez, tá? Ele fez essa brincadeira, ele fez, na verdade, para aplicar na escola que ele trabalha, já que ele achou interessante a matéria de percussão, e acabou compartilhando comigo e eu vou postar para vocês. Então, ele fala um pouquinho da percussão, tá? Depois pede para que o aluno colore a bateria. Vocês vão ver que muitos desses desenhos, a maioria deles foram retirados do próprio Google, tá, gente? Então, é coisa simples. Ele só compilou, transformou em PDF, ficou organizado. Então, eu vou compartilhar com vocês, né, caso alguém queira utilizar. Tem o jogo dos 7 erros, como a gente estava comentando. Depois ele fala um pouquinho das partes principais da bateria, como o bumbo, a caixa, o chimbal, o surdo, os pratos, né? E depois tem esse jogo aqui para descobrir palavra, né? Qual vai ser formada no centro, e também as partes da bateria. Depois, vamos ajudar o Cascão a chegar até a bateria, tá vendo? São coisas simples, só que tudo tá ligado à percussão. E depois algumas curiosidades e marcações aqui, como o nome de alguns instrumentos, como reco-reco, a maraca e o próprio tambor. Tudo já do site, tá? Da internet mesmo. Depois siga o emaranhado, descubra o nome dos instrumentos diretamente percutidos, né? Agogô, castanhola, bongô, quais são. E depois um pouquinho mais sobre as curiosidades, né? Fricção, caça-palavras, tá vendo? Às vezes o aluno tem uma certa dificuldade com alguns nomes, né? Principalmente os mais novos, e aí é uma forma de estar trabalhando isso mais divertidamente, tá? E também, assim como tem essa parte de desenho, também vai ter os áudios correspondentes, tá? Para vocês. Não vai ficar só essa parte de PDF, não. Tem os áudios. E isso vai ajudar bastante, porque aí já não precisa ficar pesquisando, qual que é o áudio do chimbal, qual que é o áudio do ogogô. Não, já vai estar tudo pronto, disponível para vocês, tá, gente? Então, a ideia de hoje era justamente isso. A gente pensar como eu posso transformar essa didática da percussão, mesmo sendo um assunto, às vezes, um pouco teórico, né? Às vezes a gente não tem condições mesmo de ter na escola disponível, a maioria não tem os instrumentos percussivos, às vezes nem uma bandinha para educação infantil a gente consegue, então é uma forma da gente adaptar o assunto para diversa faixa etária, né? Não precisa ser só educação infantil, aqui no caso é para o ensino fundamental, e também não deixa de trabalhar um pouquinho aí a percussão, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas e todo o material vai estar disponível para vocês aí. Inclusive aqui, ó, tá vendo os áudios, ó, todos prontos, ó, agogô, atabaque, maraca, pandeiro, pandeirola, prato,
Junto com o PDF, vai vir os áudios de alguns instrumentos para que vocês possam utilizar com os alunos. Ok? Bom, é isso. Espero que vocês gostem das dicas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e mais uma vez agradeço ao pessoal que está aqui presente. Vou pausar a gravação. Agora no final deu para eu ouvir.